Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Easy Crazy. E no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre um tema muito importante, que é se realmente probióticos emagrecem. Então, bora lá? Bom, Nutri, o emagrecimento, ele é algo muito central, não só para os profissionais de saúde, mas para o público leigo. Muitas pessoas sofrem, nessa disputa com a balança, guerra com a balança, de quer perder peso, seja uma pessoa que quer perder 2 quilos ou uma pessoa que precisa perder 30, 40 quilos. É uma doença de difícil controle. Às vezes parece que ganhar 1 quilo, basta a gente piscar, estalar os dedos, que a gente já ganha esse quilo extra. Mas na hora de perder, a gente precisa fazer um esforço 30 vezes maior para poder perder esse peso que a gente adquiriu. E muitas vezes, quando a gente ganha muito peso, isso ocorre em um tempo, em um intervalo grande, de meses, ou até mesmo dentro de um ano, ou mais de um ano. E as pessoas, quando se dão conta de que ganharam muito peso, de que aquilo está atrapalhando a qualidade de vida dela e quer promover essa perda de peso, elas querem ter um resultado em um mês de algo em que foi sendo construído ao longo ali de um tempo muito maior do que um mês, em 10 meses, vamos supor. Afinal, dificilmente alguém consegue engordar 10 quilos em um mês. Geralmente a gente vai ganhando 1 quilo a cada mês, no final de um ano a gente tem 12 quilos extras. Então, dessa forma que ocorre. Além disso, o indivíduo ele sofre por vários motivos, seja pela pressão estética, seja pelo peso, de certa forma, trazer algumas limitações de locomoção, ou de ele não se sentir bem, de não se reconhecer no corpo dele, várias questões que acabam atrapalhando todo esse processo de emagrecimento. E também é um grande desafio para os profissionais da área da saúde, uma vez que a obesidade é uma doença multifatorial, onde tem inúmeras causas, e a gente precisa fazer um manejo de várias causas para poder chegar nesse objetivo. E além de o profissional pensar o que está causando aquela obesidade e pensar em todas as intervenções que vão ajudar aquele paciente, o paciente precisa estar engajado em fazer essas mudanças que são propostas pelo profissional para conseguir o resultado desejado. E não é fácil fazer mudanças na nossa vida, no nosso estilo de vida. É algo que requer tempo, dedicação e persistência. E muitas vezes os pacientes sofrem com tal defeito sanfona, onde eles conseguem o resultado, dá aquela relaxada, recupera o peso. Aí emagrece novamente e recupera o peso. Sendo um problema também que os profissionais de saúde têm que lidar. Bom, uma grande questão é que a microbiota está em ênfase em todo mundo. E a microbiota parece ser a nova culpada do ganho de peso das pessoas, desse excesso de peso que as pessoas têm, que geram ali sobrepeso e obesidade. Só que a pobre coitada sozinha não faz esse ganho de peso e é a única culpada. Como eu falei, é uma doença multifatorial. Então, muitas vezes a gente tem causas genéticas envolvidas, que é o ponto mais difícil da gente trabalhar, uma vez que a gente não pode mudar a genética, apesar de a gente conseguir modular a expressão de alguns genes a nosso favor, via até a alimentação. Tem a questão do que esse indivíduo está se alimentando, do estilo de vida, do sedentarismo, tem questões emocionais, muitas vezes a gente desconta na alimentação os sentimentos que a gente vivencia diariamente, de frustração, de tristeza, de alegria nos alimentos, e aí muitas vezes a gente não percebe. A própria ansiedade pode levar ao aumento do consumo alimentar, e assim sucessivamente a gente tem várias causas, sendo a microbiota uma dessas causas. Então, descobriu-se em 2004 que a microbiota tem um importante papel no nosso peso, tanto ali no controle das gorduras, desse acúmulo de gordura, e descobriu-se que, de fato, ela tem um envolvimento na gênese da obesidade, assim como todas as outras causas que eu citei anteriormente. Uma microbiota desequilibrada, ela ajuda na inflamação do corpo.
e isso favorece e muito o acúmulo de gordura corporal e atrapalha o funcionamento adequado do metabolismo, dificultando o processo de perda de peso. Então, quando o indivíduo está com excesso de peso e ele tem uma microbiota desequilibrada, isso pode atrapalhar o emagrecimento, sendo um alvo no tratamento da obesidade, a gente reverter essa microbiota desequilibrada para que a gente tenha algo a nosso favor nesse emagrecimento do paciente e auxiliar ele a chegar no objetivo dele mais rapidamente. Porém, teve um boom por conta da microbiota do magro, de que probióticos poderiam ser o salvador da pátria e levar ao emagrecimento dos indivíduos e ajudar nessa dinâmica. O grande perigo das cápsulas milagrosas, dos suplementos que surgem como coadjuvantes no tratamento, é que a pessoa que deseja emagrecer, ela deposita toda a sua fé de que aquele produto vai levar ao emagrecimento sem necessariamente ela precisar fazer outras mudanças, que é o ponto mais difícil no emagrecimento. Não só no emagrecimento, mas no manejo de várias doenças onde a gente precisa mudar algum hábito de vida. É difícil a gente mudar algo que a gente está acostumado e que a gente sabe como acontece. Então é difícil, às vezes, a gente quebrar essa rotina de não se fazer atividade física e ter que começar a fazer uma atividade física. No início dá preguiça, não dá vontade de ir, a gente dá mil desculpas porque tá frio, porque tá chovendo, porque isso, porque aquilo. Então mudar os hábitos não é um ponto fácil e é um ponto crucial para o emagrecimento, mas não só no emagrecimento, mas no manejo de outras condições. E aí o probiótico acaba entrando nessa situação de que ele vai causar esse milagre, de que as pessoas acabam depositando muita expectativa em algo que também não é assim. E a gente vai entrar aqui no momento das evidências com relação a probióticos no uso do emagrecimento. A gente tem várias revisões sistemáticas com e sem meta-análises publicadas, a maioria delas mostrando que, de fato, probióticos podem ser coadjuvantes no tratamento da obesidade, ajudando com a perda de peso corporal. Tem uma única que fala que foi inconclusivo os resultados e que não tem como a gente dizer que ele vai ajudar. E aí, eu queria fazer uma análise um pouco mais crítica sobre esses trabalhos, sendo uma pessoa que estuda muito tempo obesidade e que trabalhou durante 6 anos apenas com microbiota e emagrecimento. Continuo estudando microbiota em outras áreas também, mas também inclusive na obesidade. Mas 6 anos eu acredito que seja aí um tempo que dê para ter alguma noção sobre o tema. Muitos estudos que fazem esse tipo de intervenção têm vários poréns. Alguns deles não citam como é o hábito alimentar desses indivíduos, questão de atividade física, que são elementos importantes no emagrecimento. Então, a gente não consegue avaliar criticamente se houve uma mudança nesse perfil alimentar associado ou não ao consumo da cápsula. O que a gente observa é que muitas vezes, quando o indivíduo vai fazer um tratamento e que a gente fala que vai fazer a prescrição de um suplemento que pode ajudar no emagrecimento, independente de ele não seguir o plano alimentar, ele vai fazer mudanças na alimentação baseado no conhecimento prévio que ele tem do que ele sabe que não é positivo para quem quer emagrecer. Por exemplo, se é um indivíduo que toda noite pede pizza, ele vai reduzir esse hábito naturalmente, porque ele se empolga que ele está tomando algo que vai fazer ele emagrecer e naturalmente ele faz pequenas mudanças nesse hábito de vida. Isso é algo comum em todas as pessoas, a gente acaba tendo esse tipo de atitude frente a algo que vai nos fazer emagrecer, então a gente acaba fazendo pequenas mudanças ali. Isso pode ser um dos responsáveis da perda de peso que esses pacientes nesses estudos tiveram, uma vez que esses estudos que não avaliaram o consumo alimentar, a gente não consegue saber se eles mantiveram ou não esse consumo alimentar. Existem outros trabalhos que fazem a associação de mudança no estilo de vida, seja só via dieta ou dieta e atividade física,
e o probiótico. E aí eles têm essa avaliação e essa resposta sobre essa alimentação. E muitos deles mostram que, de fato, o grupo probiótico ele teve uma perda de peso maior do que o grupo que recebeu o placebo e que fez a dieta. Acontece que o ponto que eu quero chegar é sobre a quantidade de peso perdido. Muitas vezes, esses trabalhos, independente de se teve avaliação, associação da dieta com o probiótico, a gente vê perdas de pesos que são conseguidas pura e simplesmente com mudanças no hábito de vida e que não são algo estratosférico, onde o indivíduo vai ter uma perda de peso de 10 quilos em um mês com o uso de probiótico. Mas acaba que o público leigo tem essa visão de que acha que vai conseguir perder 10 quilos em um mês. Mas não funciona assim, como a gente viu no início do vídeo, né? E aqui eu falei principalmente até para o público leigo que assiste esse canal. Se a gente não engorda 10 quilos em um mês, muito difícil perder 10 quilos em um mês. Bom, voltando. Esses resultados, eles não são de perdas estratosféricas, como eu comentei. São perdas de peso possíveis com mudanças de hábito de vida, de cerca de 2 quilos a quase 5 num período de 2 meses de intervenção ou 3 meses de intervenção. Então, são pesos que podem ser perdidos com mudanças no hábito de vida, que, como eu comentei, quando a gente não avalia dieta, a gente pode ter o efeito placebo de acreditar que aquilo vai levar ao emagrecimento e de naturalmente fazer pequenas mudanças que promovam essa redução do peso corporal. E nos estudos que tem intervenção dietética que mostra que, de fato, houve uma redução no consumo alimentar em ambos os grupos igualmente e que no grupo probiótico teve uma perda de peso superior, essa perda de peso não passa de 2 quilos superior ao grupo que passou apenas por dieta. Um outro ponto que a gente tem que se atentar é que existem uns estudos com cepas de Lactobacillus gasseri, que eu tenho um vídeo aqui. Eu vou deixar aqui para vocês no card esse vídeo sobre o Lactobacillus gasseri, que mostra que ela leva ao emagrecimento. Eu escrevi uma revisão sistemática que está em andamento para ser publicada. E se ela já tiver sido publicada, eu vou deixar esse artigo aqui embaixo para vocês, tá? Onde eles falam que onde esses estudos eles foram feitos com um público asiático. E o ponto de corte do IMC que eles utilizam para sobrepeso é diferente, para considerar a obesidade é diferente. E a maioria desses indivíduos se tratam de indivíduos com sobrepeso. E os resultados são interessantes, com redução de peso corporal, de gordura corporal, especialmente visceral, né? Porém, não são reduções estratosféricas, são reduções dentro de um limite esperado de perda de peso, que a gente consegue visualizar com mudança do estilo de vida. E esses resultados a gente não consegue extrapolar para o público com obesidade. Será que eles vão reagir da mesma forma? Mas torna esse probiótico muito promissor como coadjuvante no tratamento do emagrecimento, por mostrar um resultado, uma certa consistência nesse resultado, uma vez que uma outra dificuldade que a gente se depara é encontrar estudos que utilizem mesmas cepas repetidamente e que a gente consiga definir, nossa, essa cepa parece ter um resultado bacana. Então, como são muito diferentes as cepas utilizadas, eu quis trazer esse exemplo porque a gente tem ali cerca de 4, 5 artigos em humanos mostrando o efeito dessa cepa única sobre o peso corporal. Então, eu acho interessante trazer esse dado e salientar que não são com indivíduos com obesidade e é um público diferente, é um público específico, um público asiático. Então, não necessariamente a gente vai ter os mesmos resultados com os brasileiros, com os europeus, com os americanos, se a gente tentar reproduzir. E principalmente pensando ali, se a gente pegar um público com obesidade de fato. O alerta que eu quero deixar
nesse vídeo é o seguinte: o probiótico, ele pode ser sim usado como coadjuvante. Ele é uma interessante ferramenta para ajudar a equilibrar a microbiota intestinal de indivíduos que têm disbiose intestinal e que já é sabidamente uma das causas, sim, da obesidade. Ele pode contribuir com o desenvolvimento da obesidade e suas comorbidades também, mas que ele não vai ter esse potencial de sozinho levar a perdas de pesos interessantes, como a mudança do estilo de vida. Ele tem que ser um coadjuvante nessa mudança e que alguns pacientes podem nem apresentar resultados sobre a perda de peso corporal com o uso do probiótico. Bom, Nutri, esse vídeo não é para te desestimular a usar probióticos com foco em emagrecimento. Muitas pessoas têm resultados interessantes nos seus atendimentos com o uso do probiótico. Eu não estou querendo dizer que o probiótico não funciona. A cautela aqui é para que a gente faça com que os nossos pacientes vejam que aquilo não é algo milagroso, que vai sozinho promover a perda de peso corporal, que ele precisa fazer um conjunto de ações para ter esses efeitos positivos e que o probiótico, ele não é um protagonista, ele é um coadjuvante que vai ajudar a modular a microbiota intestinal, mas que sem mudanças no estilo de vida, essa microbiota, quando ele parar de tomar o probiótico, que é algo que não é para a vida toda, ele vai acabar tendo todos os resultados que ele conquistou sendo jogados fora. Então, a gente sempre precisa enfatizar para o paciente que a base de qualquer tratamento é a mudança na alimentação. Independente do que você esteja tratando, o probiótico ele pode ajudar, mas ele sozinho não vai fazer muita coisa, ao contrário da dieta, que sozinha faz muita coisa, mas ele tem que atuar em conjunto com a dieta e a gente precisa trazer essa consciência para os nossos pacientes para que eles consigam aderir ao tratamento por inteiro e não se apegar só a uma cápsula, achando que muitas vezes não é o profissional que coloca isso, mas o próprio paciente vem com essa mentalidade de que aquilo é o salvador da pátria, aquilo vai resolver os problemas dele e que aquela cápsula vai fazer ele emagrecer 10 quilos em um mês. E a gente sabe que não é assim e a gente precisa às vezes ser claro com o paciente para ele entender a realidade dos fatos e promover essa mudança, que o mais difícil e desafiador, acho que em qualquer tratamento, em qualquer atendimento, é fazer o paciente entender que ele precisa fazer mudanças e que muitas vezes ele vai colher esses resultados dessas mudanças em um longo prazo. Não vai ser algo que na semana que vem ele já está vendo resultados incríveis, mas às vezes ele vai precisar ali de 5 meses para ver o resultado incrível que aquilo pode causar. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você conhece uma Nutri que atende emagrecimento, já manda esse vídeo para ela. Vai lá, ajuda ela a entender o papel dos probióticos no emagrecimento. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, tchau!